no... Ah, perfeito. Não, então, obrigada, Felipe, por aceitar o convite de estar aqui hoje com a gente, né, apresentando seu artigo. Felipe é professor da Johns Hopkins University e hoje vai apresentar para a gente Social Media and the Behavior of Politicians, Evidence from Facebook in Brazil. E acho que só para, enfim, a gente comentar um pouquinho como é que é aqui o esquema, né, a gente disponibiliza 1h30, né, para apresentação e perguntas ao longo do seminário. A gente até pouco tempo estava deixando livre para as pessoas poderem, né, desmutar, botar o vídeo, tudo, mas como a gente teve já algumas tentativas de invasão aqui agora, a gente meio que bloqueou, mas quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão que a gente libera o áudio, e quem preferir fazer no chat também, eu vou estar atenta aqui, aí eu interrompo o Felipe quando for o melhor momento para fazer as perguntas do chat. Então, essa é um pouquinho como é que está sendo a dinâmica hoje. Mas, mais uma vez, obrigada. Fica à vontade aí, Felipe. Ah, tá bom. Eu tinha entendido que era 1 hora só, então, na verdade... Ah, tudo bem, as pessoas vão de 1 hora a 1h30. Tá A bom, gente então, só reserva porque... 1h30, mas... Ah, beleza. Então, enfim, vamos lá. Então, prazer, Letícia, pelo convite. Obrigado aí a todo mundo por estar presente. Esse aqui é um trabalho 100% brasileiro, com os dois Pedros, Pedro Bessoni, que tá no Uber agora, o Pedro Souza em Queen Mary, lá em Londres, Cláudio e eu. E a ideia aqui desse projeto é meio que tentar entender como é que essa revolução mais recente aí de mídias sociais e tal, como é que isso tem afetado a política e, mais especificamente, o comportamento dos políticos, né? Falar um pouco de por que a gente está pensando nisso. Quer dizer, tem toda uma literatura aí falando do papel da mídia, papel político da mídia, né? E essa ideia de que a mídia é esse elemento importante de facilitar o monitoramento dos políticos, incrementar accountability, e tem muita evidência aí de que, enfim, diferentes tecnologias de mídia têm esse papel importante. Só que essas tecnologias, mesmo, enfim, as novas tecnologias que emergiram ao longo do século XX, etc., até a internet tem muito essa característica de você estar aumentando a disseminação de informação, mas de uma maneira muito distinta do que as mídias sociais oferecem. As mídias sociais, na verdade, são uma transformação, eu diria, bem mais profunda desse relacionamento, porque é um pouco essa via de duas mãos, né? Muito diferente dos outros meios, e também com barreiras à entrada muito baixas, né? que facilitam o acesso. Todo mundo é produtor de conteúdo assim na mídia social de uma forma que não em mídias tradicionais, né? Então, a pergunta fica um pouco como é que esse novo ambiente afeta o comportamento dos políticos, porque eles têm essa possibilidade agora de uma comunicação direta, que eles não tinham antes. Então, uma ampliação muito grande na capacidade de comunicação dos políticos, que pode ser usada de uma forma estratégica, né? Você pode pensar em termos de fake news, etc., então, como um caso extremo, mas de uma forma mais geral, mais uma ferramenta estratégica para os políticos, e isso pode perfeitamente mudar os incentivos de uma forma que é distinta em relação a outras tecnologias. E, obviamente, a gente sabe que isso tem sido adotado pelos políticos de uma forma muito, muito marcante, né? Isso é uma foto aí do plenário do Congresso, mostrando lá todos os deputados já fazendo suas lives, quer dizer, mostrando como isso afeta o comportamento, quase uma ilustração visual disso. E, naturalmente, a gente tem o exemplo do Trump, enfim, outros políticos que ficaram famosos, talvez, por assim dizer, pelo uso desse tipo de tecnologia. Então, acho que tem uma coisa diferente aí que vale a pena olhar. E a gente vai olhar isso no contexto do Brasil, onde a gente vê que os políticos estão
usando isso, e estão usando isso de uma forma que interage aí com a ação parlamentar deles, né, com a ação offline deles, por assim dizer. Então, isso aí é um screenshot aí de uma página de um deputado, inclusive falecido, chamado Marco Tebaldi. Então, ele é um deputado lá de Santa Catarina, base ali em Joinville, e está usando a página dele do Facebook ali falando: estamos trazendo aqui não sei quantos mil para o hospital, não sei das quantas, estamos aqui fazendo a entrega do... Quer dizer, casando a atuação parlamentar, né, a coisa de trazer recursos, etc., com a atuação na mídia social. Então, é isso que a gente vai tentar estudar, qual o efeito que essa possibilidade da mídia social tem em como os parlamentares, os políticos agem nesse ambiente da mídia social, e também como é que isso interage com o que eles estão fazendo offline, né? Isso é uma coisa que torna eles mais sensíveis às necessidades dos eleitores, ou talvez não. Esse é o tipo de pergunta que a gente está querendo fazer. Então, a gente vai fazer isso no contexto da expansão da internet móvel no Brasil, a entrada do celular 3, da rede 3G, né? Então, estamos falando isso de mais ou menos 10 a 15 anos atrás, que coincidiu com a entrada e a disseminação do Facebook, que se transformou na rede dominante naquele momento. Então, enfim, de lá para cá outros entraram, né? Então, hoje você tem outras plataformas, WhatsApp e tal, Instagram, etc., TikTok, mas a gente está falando dessa época onde o Facebook era o grande ator, a grande plataforma que estava tomando conta, e essas duas coisas estão acontecendo em paralelo, né? E, obviamente, a internet 3G é um grande mecanismo para a disseminação desse tipo de tecnologia, porque foi a primeira tecnologia aí móvel, realmente de internet móvel, né? Então, o que a gente vai fazer, resumindo, é explorar a variação da disseminação do 3G, que entrou em diferentes lugares do Brasil em momentos diferentes, num período curto, mas gerando essa variação geográfica no tempo, para tentar responder essas duas perguntas, tá? O que os parlamentares fazem online, né? Como é que eles utilizam isso para se comunicar com os eleitores? E 2, qual a repercussão disso no comportamento offline, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre exatamente isso, mas a gente está pensando o comportamento deles no parlamento, em termos de discursos que eles fazem, no plenário, e, principalmente, eu diria, a alocação das emendas parlamentares, né? Então, a gente está falando, obviamente, de um tempo aí pré-orçamento secreto e tal, mas estamos olhando para aquele mecanismo mais tradicional de emendas parlamentares, transparente como né, que a gente pode conseguir os dados, etc. Tá? E fazer essa conexão entre o político e diferentes municípios. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? E acho que, em fazendo isso, a gente está contribuindo para, acho que essas duas duas correntes meio que relacionadas. Uma é esse tema mais amplo de mídia e accountability, né? O papel de mídia como sendo um mecanismo de fortalecer a accountability, de monitoramento, por assim dizer, e tem uma literatura extensa sobre isso, e também uma literatura relacionada que é sobre o impacto de internet e, mais recentemente, mídias sociais sobre a política. E o ponto principal que eu diria aqui é que a maior parte dessa literatura está focando no impacto sobre o comportamento dos cidadãos, né, das pessoas, dos eleitores, etc. E a gente vai estar olhando para o comportamento dos políticos, e aí tem bastante menos, eu diria, já, enfim, na literatura. Tá? Mas vamos tentar explicar aqui rapidamente o que a gente está fazendo, e, obviamente, para essa audiência que eu não vou precisar passar, talvez, tanto tempo quanto outras audiências explicando esse contexto institucional, mas vamos lá, acho que é importante a gente ter claro do que a gente está falando. Então, a gente vai olhar para os deputados, tá? Então, a gente está falando da Câmara, né?
que a gente vai olhar particularmente para a legislatura que foi eleita em 2010, então foi tomar posse em 2011 até 2014. Tá? Então, a gente tem esses 513 deputados, e uma coisa importante que a gente vai usar é o sistema eleitoral brasileiro e a peculiaridade do sistema eleitoral brasileiro no seguinte sentido, que é o fato de que você não tem uma correspondência 1 para 1 entre uma localidade geográfica e o político, né? Então, se você normalmente tem um sistema distrital, por exemplo, né, você vai ter apenas um político que foi eleito recebendo votos de um determinado distrito. No Brasil não é assim, né? O estado todo é um distrito, só que os políticos recebem votos individuais também, né? Não é só aquela coisa de voto na lista partidária. Então, o que isso gera? Gera variação no nível de político-município. Você tem políticos recebendo votos de vários municípios e municípios votando em vários políticos que foram eleitos, né? Então, isso gera uma variação mais rica que a gente vai poder explorar, entendeu? E, em particular, eu acho que isso cria, do ponto de vista mais substancial, não só vamos dizer, da estratégia empírica, um contexto que eu acho particularmente interessante, que é o seguinte: a gente sabe que no Brasil a gente está falando de um contexto onde, antes da entrada dessa nova tecnologia, você tinha um nível de accountability muito baixo. Tá? Você tinha muito pouca cobertura de mídia, inclusive relacionado a esse sistema eleitoral, enfim, já é bem estabelecido na literatura, como você ter essa dispersão, né, gera poucos incentivos para a mídia cobrir esses políticos. As pessoas, enfim, todo mundo sabe, né, depois de pouco tempo, a maioria das pessoas nem lembra mais em quem votou. Então, você tem uma situação onde, diferente de outros casos, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, em que você tem essa nova mídia entrando e talvez deslocando a cobertura que já existia, né? Assim, chega a internet, acaba com os jornais, né, locais, e aí esses jornais que faziam uma cobertura desses políticos, então você tem esse efeito que pode, talvez, reduzir a accountability. Você não tem esse ambiente, né? Você não está, assim, displacing, né? Você não está ocupando tirando o lugar de nenhuma cobertura ali que estivesse acontecendo em grande medida. Então, é quase um caso onde você esperaria que talvez esse fator de aumento de accountability, no caso dessa nova tecnologia, seria mais favorável a isso. Né? Assim, não é que nem nos Estados Unidos você está matando jornais locais, não tem jornal local fazendo cobertura desses deputados, então você está trazendo informação para um ambiente onde, para começo de conversa, meio que você não tem informação, enfim, pelo menos falando grosso modo. Né? Então, eu acho que é um contexto interessante nesse sentido também, que é quase que dar um caso, que seria o best case scenario, assim, para você estudar um efeito em aumentar a accountability. Tá? Então, só para mostrar um pouco... Oi, tem alguma pergunta? Uma dúvida que eu fiquei, assim, vocês chegam a olhar ou explorar, eu fico pensando assim, né, que vocês estão vendo bem o início, digamos assim, do Facebook no Brasil, e no início a minha percepção é que era um grupo muito mais jovem, né, que começou a usar o Facebook. Depois eu acho que essa demografia muda, surgem outros aplicativos, né, as pessoas começam a mudar de tendência. Se de alguma forma vocês veem isso, ou é possível alguma coisa nessa questão da demografia de quem usa, e se os políticos acabam focando, talvez, inicialmente nos jovens, ou esse é um bom ponto. Assim, na verdade, a gente olhou a demografia, posso falar um pouco disso quando a gente fala de José, a gente olhou a demografia dos políticos, vendo se existe alguma diferença entre políticos mais jovens, menos, ou por nível de educação e tal. E a verdade é que não tem muita diferença, assim. O que exposed não é tão difícil de racionalizar, não é que o cara pode contratar alguém para estar fazendo esse negócio ali. Então, mas a gente poderia olhar, talvez, para enfim, alguma heterogeneidade demográfica no nível de município, alguma coisa assim, ou talvez até análise de texto. Então, isso é um bom ponto. Assim. Agora, também é um momento diferente do que a gente tem hoje, também, por conta disso, e isso até conversando com pessoas que fazem mídia social de deputados e tal, eles falaram isso para a gente, que nesse começo era uma coisa bem mais
aberta no Facebook, né? Era meio assim, você tentando gerar conteúdo para subir ali no algoritmo, né? E que isso meio que acabou. O Facebook, hoje, ele vende acesso a determinados demográficos. Então, assim, você não vai... Não, vou tentar fazer... Ele vende espaço no newsfeed, assim, por assim dizer, né? Então, hoje em dia, é muito mais caro você usar o Facebook, porque você tem que pagar o Facebook para fazer ads que estão ali voltados para determinadas demografias, etc. Então, a gente está falando de um momento que era mais Wild West, assim, no Facebook, talvez até mais como, talvez um pouco o WhatsApp seja hoje em dia, ou, enfim, com as diferenças em termos de... Enfim, mas é diferente do que é hoje, isso é verdadeiro também desse lado, além da demografia, agora são só os velhinhos que usam Facebook, né? Só a minha mãe que está no Facebook e tal. Mas, só para dar uma olhada na variação que isso gera, em termos das diferentes possibilidades de estratégicas dos deputados, esses aqui são os 2 deputados mais votados em São Paulo naquela eleição, provavelmente dos mais votados do Brasil naquela eleição. Um é o nosso famoso Tiririca, e o outro é o Gabriel Chalita, que também vocês de conhecerem também. E o que a gente vê é que existe uma variação ali, que o Tiririca tendo votos muito mais espalhados, e o Gabriel Chalita mais concentrado ali em uma determinada região. Então, isso aí é uma ilustração de que você tem essa variação que ocorre de fato, entendeu? As pessoas ganhando votos de lugares diferentes e com diferentes possibilidades estratégicas. Tá? Então, esse é o contexto político, de novo, acho que não preciso, talvez, explicar muito mais, mas a gente pode retornar para, enfim, esclarecer o que precise. Qual o contexto do ponto de vista, então, da entrada da nova tecnologia? A gente tem dados sobre a expansão da internet 3G. Tá? Então, isso é importante. A gente não tem dados sobre o Facebook, a presença do Facebook em cada município, por assim dizer. Então, a gente está olhando para a variação no 3G, tá? Então, essa é a variação que a gente está olhando, e a gente vai estar olhando o impacto disso no comportamento no Facebook, só que com o entendimento de que o 3G está se expandindo no momento que o Facebook está entrando também. Então, a história do 3G no Brasil começa ali em 2005, realmente começa a decolar mais para 2007, e aí, nesse momento, a Anatel faz esses leilões para as diferentes operadoras, e com determinadas regras em termos de ampliar a cobertura. Né? Então, eles faziam um casamento ali, que se você comprar uma área de alto potencial, você também tinha que levar uma área de baixo potencial e tinha que seguir determinadas metas, etc., para a conexão. Mas isso conduziu a essa expansão ao longo do tempo, mas largamente isso acontecendo no ritmo ou com a prioridade dada pelas prioridades comerciais aí das firmas. Então, a ideia aqui é que não é que você tivesse os deputados sendo um fator determinante em onde que vai entrar, quando que vai entrar, etc. Tá? A gente vê, então, que foi um aumento bem acelerado, né? Exponencial aí, e que realmente está coincidindo com esse período que a gente vai estar olhando aí. Tá? Então, você tem esse acesso crescendo muito rapidamente, e com essa variação espacial aqui, né? Que a gente olha, aqui está mostrando as coisas mais claras, são os lugares que tiveram acesso antes, e, obviamente, né, tem o fator óbvio demográfico, população, renda, etc., que vão ter acesso primeiro, mas a gente olha também que tem uma variação local ali, com lugares que obtêm cobertura relativamente cedo, perto de lugares que vão ter cobertura bastante depois. Tá? Então, você tem essa entrada distinta ao longo do tempo. Tá? Então, essa variação que a gente vai estar explorando. O Vladimir está perguntando quais os determinantes do timing. Pois é, então, é meio que o que eu estava dizendo aqui, é meio que uma combinação entre essas metas que a Anatel me colocava, falar assim, olha, até 2013, todas as capitais de estado e cidades mais de 100 mil têm que estar cobertas, mas dentro dessas metas, aí, vamos dizer, dentro desse período de variação que a gente está olhando, basicamente, as companhias estão determinando onde é que elas vão entrar
primeiro ou não. Entendeu? Então, a ideia aqui é que, basicamente, você tem esses interesses comerciais sendo o principal determinante aqui nesse período, né? Dado que as metas ali estavam para ser preenchidas ao longo desse, com um time mais amplo. Tá? Então, você comprava lá a área que inclui, sei lá, São Paulo, aí levava um pedaço lá da Amazônia, você entrar primeiro em São Paulo e entrar depois, enfim, de acordo com... então, essa que é a ideia, não seria, enfim, sujeito intensamente a essa pressão dos políticos que a gente vai estar olhando aqui especificamente. Tá? Então, o que a gente vê aqui? A gente vai olhar, basicamente, para... A gente pode definir 3 grupos aqui. Tá? O primeiro grupo são os lugares que já tinham acesso à internet quando a gente começa aqui a olhar a nossa legislatura, tá? Ali em 2011. Aí você tem os municípios que obtiveram acesso ao longo daquela legislatura e você tem os municípios que não tinham acesso até o final ali. E o que a gente vê, obviamente, é que não são né, aleatoriamente ali escolhidos. Né? Os lugares que têm acesso antes são lugares que têm maior renda, são mais urbanos, maior população, etc. E esses outros aqui, então, basicamente, que essa coluna aqui, 2011, são as cidades maiores, por assim dizer, e aí depois você tem ainda um gradiente ali, mas um pouco mais uniforme ali em termos do que acontece quando a gente está olhando. Tá? E a gente vai voltar para olhar qual a comparação que faz sentido a gente tecer aqui. Tá? Outro ponto aqui, a gente vai olhar para o Facebook como a nossa arena ali, onde a gente vai olhar o comportamento dos políticos, e o fato importante a gente ter em mente aqui é que o Facebook era realmente a rede dominante ali naquele período. Né? O Orkut meio que morre rapidamente, e essas outras redes aqui são realmente ordens de magnitude menor que o Facebook. Então, se a gente até pensar a memória até aquele tempo, a gente vai lembrar provavelmente que a eleição de 2014 era meio que eleição do Facebook, né? A eleição subsequente, no final desse período que a gente vai analisar. Depois entram ali o WhatsApp, etc. 2018 já é uma coisa diferente, mas o ponto aqui é que o Facebook é o grande player aqui nesse período. Então, quase que a gente olhar o que está acontecendo no Facebook, em larga medida, olhar o que está acontecendo no âmbito aqui das redes sociais nesse momento. Tá? De novo, hoje em dia, a coisa é diferente, tá? Mas nesse momento é isso. E o que a gente vê aqui é que você tem a adoção do Facebook pelos políticos também ocorrendo aqui aceleradamente nesse período. Então, 2010, basicamente, ninguém estava ativo realmente no Facebook e, rapidamente, você tem uma maioria expressiva aí dos políticos entrando no Facebook e incrementando a atividade deles nesse período. Tá? Então, isso é um movimento rápido, é uma variação bastante intensa aí ao longo uma variação temporal intensa ao longo desse período. Tá? Então, esse é o contexto em que a gente vai olhar meio que esse experimento aí, esse diff and diff aí que a gente vai fazer. Tá? Então, esse é o contexto. De novo, passando um pouco rápido, talvez, assim, meio que assumindo que o pessoal já tem uma ideia mais clara do que talvez em outras audiências aqui, mas a gente pode retornar também. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar, de um lado, o comportamento dos políticos online, no Facebook. Então, a gente vai fazer? A gente vai pegar todo o conteúdo dos posts do perfil público de todos os deputados federais ao longo dessa legislatura. Então, a gente tem todo o conteúdo desses posts e a gente sabe também quantos likes, quantos shares, quantos comentários cada um desses posts conseguiu. E o que a gente vai fazer é usar análise textual, né, de processamento de linguagem, para cada um desses posts a gente identificar, em particular, se o deputado está falando de alguma municipalidade, algum município em particular, ou mais de um, né? Assim, então, a gente tem
dados nessa relação aqui por deputado-município, né? Então, a gente sabe quantos posts aquele deputado mencionou cada um dos municípios do estado. A gente pode entrar nos detalhes de como é que a gente faz isso, enfim, para tentar reconhecer o que a gente está falando, quando que é nome de município, quando que não é, etc. Mas, enfim, procedimentos relativamente padrão, tá? Então, a gente sabe isso, se o deputado está falando, quanto cada deputado está falando de cada município no estado de origem deles, que são lugares de onde ele poderia ter obtido votos. E a gente também faz um exercício semelhante para tentar identificar, quer dizer, aí um pouco diferente, não está identificando só nome dos municípios especificamente, mas para tentar identificar o tópico, e aí a gente vai falar exatamente quais são os tipos de tópicos que a gente vai falar, mas uma ideia do que os caras estão falando. Estão falando de educação, estão falando de emendas, estão falando enfim, diferentes temas, quando estão falando dos municípios em cada caso, tá bom? O exemplo ali que a gente deu ali na introdução, o cara está falando de um hospital em Joinville, então a gente fala assim, naquele post ele está falando de Joinville e está falando de saúde, tá? Essa é a ideia. Então, esse é o comportamento online. O comportamento offline, a gente vai olhar para duas coisas. Um é as transferências discricionárias, que a gente chama que são as emendas, tá? Então, a ideia aqui a gente sabe, então a gente está falando também de como era antes, então essas são essas emendas tal como eram, então a gente está falando de emenda de relator, a gente não está falando de emenda impositiva, nada disso, mas eles podiam, basicamente, trazer recursos, que eles poderiam escolher trazer recursos para municípios, para projetos, né, convênios com o governo federal em municípios específicos, né? Então, a gente também tem essa informação que liga deputados a municípios, tá? Então, a gente sabe, o deputado tal fez uma emenda trazendo tanto de dinheiro para o município tal naquele ano, tá? Então, a gente tem essas emendas, cobrindo esse período um pouco mais. A gente sabe também meio que do que se trata, no sentido de qual que é o ministério que está envolvido, então a gente pode ter uma ideia de qual é quais são as áreas que eles estão tentando atender. E a gente sabe, por evidência anedótica e também por evidência mais substantiva, que os políticos estão fazendo isso de uma forma estratégica, tentando trazer recursos para lugares que são importantes para eles, né? Então, a gente sabe disso. Uma boa parte da atuação dos deputados exatamente nesse sentido de trazer recursos para lugares estrategicamente importantes. Então, o importante disso é que a gente consegue linkar, de novo, político e municípios. A gente sabe se aquele político está trazendo recursos para aquele município em cada ano. E a outro tipo de atividade offline, por assim dizer, atividade parlamentar, né, mais usual, a gente tem os dados dos discursos que os deputados fazem no plenário. Basicamente, a ideia aqui é aparecer na TV Câmara, ou a Voz do Brasil, etc. Enfim, hoje em dia, já naquela época, acho que a TV Câmara era o grande, né, atrativo ali. E a gente tem o conteúdo desses discursos, a gente consegue fazer a mesma análise que a gente fez para os posts no Facebook, para saber se ele está mencionando determinados municípios, está falando de determinados tópicos e tal. Então, a mesma coisa a gente vai fazer a esse respeito. Então, a gente tem essa outra medida também, de novo, linkando deputado a municípios ao longo do tempo, tá? Então, esses são os dados. Talvez seja... Pare aqui para... Tem alguma pergunta aí para ser respondida? Tem sim. O Natan está perguntando: oi, Felipe, vocês têm uma ideia de até que ponto esse uso do Facebook é complementar a outras estratégias de comunicação e informação? Ou se é usado mais como substituto? Essa é uma pergunta-chave que a gente vai tentar responder, né? Em relação ao seguinte, quer dizer, a gente não tem informação em relação a outras formas de comunicação, como, sei lá, que estão panfletos ou o que seja, mas a gente sabe o que eles estão fazendo offline em termos de discursos, em termos de emendas. Então, uma forma de talvez colocar, talvez uma forma sucinta, o que a gente vai tentar estudar existe alguma relação aqui e qual a natureza dessa relação? Será que essa atividade online está, vamos dizer, complementando a atividade offline? Então, por exemplo, a possibilidade dele falar
do que ele está fazendo em termos de emendas para aquele município vai fazer ele trazer mais dinheiro para aquele município, ou talvez existe algum tipo de substituição, e meio que por quê. Então, isso é exatamente o que a gente vai estar tentando estudar aqui. Tá? Então, aí a gente vai, enfim, vamos chegar lá em breve. Mas é meio isso que a gente vai estar olhando, exatamente. Alguma outra pergunta? Ou talvez eu posso olhar no chat também. Acho que Tá, não. acho que... Pessoal, se vocês quiserem tá levantar a mão e falar pessoalmente também, podem fazer que a gente libera aqui rapidinho. Mas se preferir o chat, eu vou lendo. Desculpa. Vamos continuar então aqui. Então, o que a gente vai fazer em termos qual é a nossa estratégia aqui? A gente vai fazer o seguinte, olha. Primeiro, a gente vai olhar o que acontece no nível do município ao longo do tempo. Então, a gente vai agregar o que os políticos estão fazendo em relação a cada município. Tá? Então, por exemplo, número de posts ou de discursos, de menções em discursos ou emendas, etc. Tá? E a gente vai olhar isso ao longo do tempo com o nosso tratamento sendo aqui a entrada do 3G naquele município. Né? No município tal, no estado tal, então com um efeito fixo aqui para município e olhando também efeito de tempo estado. Tá? Então, isso aí vai dizer para a gente, ok, quando o município entra no 3G, tá? O que acontece? Os deputados, os políticos em geral, começam a falar mais daquele município relativamente a antes, começam a trazer mais recursos ou menos. Qual é a resposta dos políticos em relação a isso? Tá? Então, esse é o primeiro corte que a gente vai fazer. Agora, a gente tem uma informação adicional que é essa variação no nível de político município também, entendeu? E aí, o que a gente vai fazer aqui para explorar isso é o seguinte: quando o 3G entra num determinado município, tá? Qual vai ser a reação dos políticos em relação àquele município, em particular, dependendo da importância daquele município para o político. Tá? Então, essa especificação aqui a gente vai estar controlando para efeito fixo de político-município. Tá? Então, se o município é mais importante, então até se você fala assim, alguma coisa que, porventura, leve o político a querer explorar mais, comunicar com aquele município, etc., porque o município é mais, enfim, ele nasceu ali, ou o que seja. Tudo que não tem a ver com o que está mudando ali naquele momento, né? Tudo que é fixo ali, a gente vai estar controlando para isso, e a gente vai estar olhando agora para a interação entre a entrada do 3G e a importância do município para cada político. Tá? E nesse aqui a gente está medindo pelo que a gente está chamando de vote share. Então, o importante aqui é que esse é o vote share, que a gente está falando, é a proporção do município no total de votos do político, e não do político no município. Tá? Então, isso aqui não é a importância do político para o município, é a importância do município para o político. Tá? Então, só para deixar claro aqui. Então, o que a gente fala assim, olha, a reação em termos ao que o político vai fazer uma vez que o município tenha entrado na rede do 3G, vai depender, possivelmente, de quão importante aquele município é para o político. Né? E eu diria que isso é particularmente importante, porque, enfim, o comportamento dos políticos, a gente sabe, em relação a emendas e tal, que é um recurso limitado, vai ser bastante diferente dependendo da importância do município. Isso aqui nos dá essa possibilidade adicional de controlar para essas características aqui no nível de município político. Então, a gente vai olhar de novo, primeiro para a reação no nível do município, depois para a reação no nível de político-município. Tá? Então, são esses dois cortes que a gente vai fazer. Agora, não existe razão necessariamente para a gente achar que esse efeito aqui vai ser, vamos dizer, linear nesse vote share, até porque o vote share vai ser bastante não linear, porque você tem essa concentração forte a maioria dos políticos em termos de ter um vote share concentrado geograficamente. Então, a gente vai tentar olhar para isso de uma forma não linear, olhando para essa interação com todos esses decis de vote share. Então, olhando para graus de decis de importância dos municípios para os políticos. Tá? Então, essa é a segunda especificação, e a gente vai olhar para a história
dessas duas perspectivas, tá bom? Então tá, vamos falar... Uma dúvida. Pelo que eu entendi, você está vendo a questão do município ter ou não ter o 3G. Você chega a olhar a questão do político ter ou não ter Facebook? Então, Acho que dos a gente 60%, sabe... acho que tinham, 40% não fizeram. Sei lá, se esses 40% estavam em áreas que não tinham 3G, se eles mudaram o comportamento dele em termos do offline ou não, assim, não sei, chegaram... Acho que tem duas coisas aqui. Sim, a gente sabe, né, se o político está no Facebook ou não, e aí a gente olha de diferentes formas. Se a gente olha o político que não está no Facebook como um 0, se a gente tira da amostra, a gente olha de forma diferente para isso. Agora, outro ponto que acho que você está aludindo aqui é o comportamento do ponto de vista do político, no nível de político, né? A gente está olhando para município, está olhando para município político, e é natural, vamos olhar para o nível de político. Então, acontece o seguinte, a gente olhou para isso, mas acontece o seguinte, a variação no nível de político é relativamente pequena. Por quê? Porque os lugares com mais população estão entrando primeiro, e eles naturalmente vão ter um peso maior para os políticos em geral. Então, o que a gente está olhando de variação entre políticos, em termos de quanto do eleitorado deles está coberto por 3G, assim dizer, vai ser assim, vai ir de 70 e poucos para 70 e muitos por cento do eleitorado deles. Tá? Então, é uma variação meio pequena e, basicamente, a gente olhando essa variação, não faz muita diferença. Então, a gente pode pensar quase que de uma forma assim, esse movimento de entrada de 3G e Facebook está meio que acontecendo para todo mundo, porque o bulk assim, da população está recebendo isso relativamente cedo. Então, a margem de ajuste não vai ser tanto no comportamento do político como um todo, vai ser mais nesse comportamento marginal em termos de o que ele vai fazer para um município em relação ao outro. Tá? Então, esse nível do político, resumindo, assim, tem muito menos variação nos dados do que no nível de município, e, obviamente, no nível de município político. Então, isso é importante ter em mente. Tá? Então, vamos falar dos resultados aqui. Regressão, os resultados no nível de município. Tá? Então, é aquela especificação inicial. Então, a primeira coisa para a gente olhar aqui é o seguinte, lembra que a gente tem 3 grupos de município aqui. Tá? A gente tem os que já tinham 3G, então já estão sendo tratados desde o início, antes, enfim, já são tratados quando a gente está começando a nossa amostra. Tem os que recebem o tratamento durante aquele período, e a gente está chamando esses de switchers aqui, e você tem os que não recebem o tratamento ao longo desse período, que a gente está chamando os never takers aqui. Então, o ponto aqui é o seguinte, se você olhar aqui esses dados, a gente vê que os always takers, esses municípios, eles são muito diferentes, estão num trend muito diferente para começo de conversa, e eles estão recebendo um tratamento muito diferente. Né? Então, basicamente, a comparação que a gente vai fazer aqui é olhando para switchers e never takers. Então, a natureza do experimento aqui a gente pega o grupo de municípios que não tinha 3G para começo de conversa e compara aqueles que receberam esse tratamento versus os que não receberam o tratamento. Tá? Então, esse é o experimento que a gente está olhando aqui. Entendeu? Então, vamos olhar os resultados aqui. A primeira tabela principal aqui. Então, aqui a gente está olhando, primeiro, o comportamento no Facebook. Tá? Então, posts que eles fazem, posts que todos os políticos fazem mencionando cada uma desses municípios, e as reações que esses posts que mencionam esses municípios, cada um dos municípios, obtém, né? Em termos de likes, shares, comentários. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que esse negócio está crescendo ali. Né? Quando a entrada no 3G gera uma resposta de mais posts falando do município que entrou, mais likes, mais shares, mais engajamento obtido por esses posts. Tá? Importante dizer aqui, acho que eu não mencionei antes, que a gente não tem a informação de onde estão vindo esses likes, shares, comments, porque essa informação, em geral, não está disponível, esses perfis não são públicos, então a gente não sabe exatamente de onde está vindo cada uma dessas reações, mas a gente sabe que são reações a posts que estão mencionando cada município em questão. Então, a gente vê
um pulo aqui significativo, estamos falando de 16, 20% aí de aumento em atividade e engajamento, por assim dizer, uma vez que você tem o tratamento ali do 3G. Tá? Agora, esse é o online. Quando a gente olha offline, o negócio é diferente. Tá? Isso aqui é um negócio que a gente realmente não necessariamente esperava. Né? O que a gente vê aqui é uma queda nas menções, nos discursos no plenário, e uma queda imprecisamente estimada nas transferências. Tá? Então, isso aqui, pelo menos assim, não existe o aumento que a gente está vendo na atividade online, não está sendo acompanhado de um aumento na atividade offline e até mesmo a gente está vendo uma redução nessa atividade online. Então, o município que está, na medida em que esses municípios estão entrando no 3G, mais interação online, menos, ou certamente não mais, a interação offline. Tá? Então, isso aqui é o primeiro ponto chamativo aqui, por assim dizer. Tá? Agora, uma vez que a gente desce, então, para o nível de político, município, o que a gente pode dizer, então? A gente pode achar aqui o seguinte, né? Então, aqui a gente está olhando para a interação entre 3G e Volt Share. Então, pensa aqui, o tratamento aqui é 3G entrando em municípios importantes para o político. Tá? E o controle aqui, né, o zero, vamos dizer assim, é o grupo de municípios que não receberam 3G ou não são importantes para o político em questão. Tá? Então, esse é o exercício aqui. Então, o que a gente acha aqui é que ainda nesse nível, você tem esse aumento na interação online, de novo, mais posts, mais engajamento recebido por esses posts, e a gente não vê esse aumento, e a gente vê, inclusive, de novo, tem uma diminuição aqui no engajamento offline. Então, esses municípios importantes que estão recebendo 3G estão recebendo mais engajamento online, mas relativamente menos engajamento offline, por assim dizer. Então, isso aqui, a gente, opa, peraí, isso aqui Então, isso aqui é na margem extensiva, se tem posts, né, e se tem menções em speech, se existe transferências, etc. E na margem intensiva, algo semelhante também. Então, o número de posts, o volume de recursos, etc. Tá? Então, isso aqui é um cenário que, ao menos a nós, pareceu surpreendente. Tá? E se a gente abre isso aqui para olhar um pouco essa não linearidade, tá? A gente está vendo que a ação aqui está acontecendo no topo da distribuição. De certa forma, aqui o que a gente vê na interação online é um aumento geral, estou falando de todo mundo, mas particularmente desses lugares que são especialmente importantes. O engajamento meio que na mesma toada. Tá? Mas o engajamento offline vai exatamente nessa direção oposta. Você vê que tem uma não linearidade mais forte, porque esses são muito mais concentrados, e aqui a gente detecta realmente um declínio no volume de recursos que está sendo trazido para esses municípios. Então, basicamente, o que está acontecendo é o seguinte, tá? Eles estão falando mais dos municípios, à medida em que os municípios estão entrando na rede, mais dos municípios importantes, mas meio que geral ali, né? Esse aumento é geral, porque comunicação no Facebook é relativamente barato, basicamente de graça, né? Esse tipo de engajamento. As transferências, em particular, são muito mais escassas. Aí o que está acontecendo aqui é que você está tendo uma perda de recursos nesses municípios importantes que estão recebendo 3G, isso está indo para onde? Para os outros municípios importantes que não receberam 3G. Tá? Todo o action ali de emendas está acontecendo nos municípios importantes, particularmente ali naquele topo. Tá? Então, eles não estão mandando recursos para municípios nos quais eles não ganham
muito voto. Tá? Eles estão mandando para os municípios onde eles ganham voto, sempre. O que eles estão fazendo é tirando dos municípios, dentro desse grupo, tirando dos municípios que se conectam e passando para os municípios que não se conectam. Tá? Então, essa substituição aqui que a gente está olhando, que parece bastante intrigante, por assim dizer. Tá? Isso é robusto para, por exemplo, enfim, suposta alternativa sobre o que significa o cara estar fora do Facebook, não está sendo... não é só por conta de municípios pequenos que isso está acontecendo, a gente está fazendo, os resultados também são os mesmos, a gente faz o peso por população. Também a gente olha o que acontece se a gente tira do grupo de municípios sem 3G, municípios que não tinham, mas que os municípios vizinhos tinham, né, para olhar um pouco essa ideia de que 3G você poderia ter esse spillover aí, o 3G não para na fronteira do município. Né? Então, basicamente, esse padrão aqui, onde você tem essa queda nos recursos, essa substituição dos recursos que estão passando dos lugares que têm 3G para os lugares que não têm 3G, é exatamente um pouco, voltando ao ponto do Nathan anterior, a gente está vendo essa substituição aqui. Tá? E aí a pergunta é a seguinte, por que isso está acontecendo? Tá? Então, para a gente tentar... O Vinícius estava perguntando se os Never Takers também foram descartados nesse exercício. Não, os Never Takers são o nosso grupo de controle. Né? Eles são o nosso grupo de controle o tempo todo, são os Never Takers. Então, os Always Takers é que a gente tá descartando, tá? Porque eles estavam num trend diferente, etc. E também não é só por isso, né? Basicamente, assim, se você parar para pensar, os Always Takers eles estavam sendo tratados com acesso à internet. Então, colocar eles na mesma categoria dos Never Takers é estranho. Tá? Ele até se corrigiu aqui. Ele estava falando dos Always Takers. Isso, os Always Takers são fora. Os Always Takers são fora. Então, vamos olhar sobre o que eles estão falando. Tá? Então, a gente está, basicamente, categorizando esses posts, fazendo o processamento de linguagem para tentar categorizar esses posts entre temas. Então, a gente está falando de saúde, educação, genericamente falando, e se eles estão mencionando termos que estão ligados à atividade do Congresso. Vocês falam, o meu projeto, a emenda, esse tipo de terminologia associada a isso. Então, a gente classifica uns posts, aí treina o algoritmo e aí classifica os posts em geral com base nisso. Então, o que a gente acha nisso aqui? A gente acha o seguinte, primeiro, e importante, eles estão falando de temas relevantes, por assim dizer. Eles não estão falando só de o que aconteceu no Big Brother, sei lá, eles estão falando de temas relacionados à educação, saúde, estão falando de atividade legislativa. Então, essa, na verdade, é a primeira, acho que, mensagem importante aqui. Então, eles usam isso para, de fato, se comunicar sobre temas relevantes. Tá? Então, essa é a primeira coisa que acho que não é necessariamente óbvia ex ante que eles estariam fazendo isso. Tá? E eles fazem isso. E, de novo, principalmente falando para os municípios que são mais importantes para eles. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o que a gente olha também do lado das emendas, né? A gente tem a classificação por ministério, que a gente agrega aí nessas categorias, e a gente nota aqui que, particularmente, coisas relacionadas à educação e Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Social, são coisas que são os que estão, onde eles estão fazendo essa transferência de municípios com 3G para municípios sem 3G. Tá? Então, você tem um padrão meio que sistemático aqui. Uma coisa que a gente olha aqui também é o seguinte, será que existe alguma diferença nisso? Acho que até voltando para o ponto, acho que tem a ver com o ponto que o Nathan falou. Será que tem alguma diferença entre o comportamento, dependendo se existem outras mídias locais nesses diferentes municípios? Então, a gente olha para se tem estações de rádio locais nesses municípios e olha se tem um comportamento diferente dependendo se sim ou não, e a gente, na verdade, não olha para não tem muita diferença aqui, não. Tá? Talvez, realmente, assim, não dá para dizer que tem nenhum padrão aqui. Então, uma coisa que está acontecendo aqui, vamos dizer, independente do ambiente local de mídia. Tá? Agora, então, para resumir, o que acontece quando os municípios entram no 3G, você tem esse aumento da interação online com esses municípios, mas
uma substituição, no caso, uma redução, vamos dizer, da interação offline. Em particular, você está tendo essa retirada de recursos dos municípios importantes para cada político, né? Que recebem o 3G, passando para os municípios que não são importantes. Tá? Então, o que a gente vai agora perguntar o seguinte: o que pode explicar essa relação aqui? Tá? A gente poderia imaginar que tem uma relação puramente tecnológica, talvez assim, você pode falar das suas emendas, então você consegue o mesmo impacto com menos recursos. Não me parece óbvio que esse seria o caso, mas, de todo modo, o que a gente vai falar aqui é que um mecanismo puramente de competição política, tá, já vai te levar para uma situação como essa. Tá? Então, a gente tem um modelo aqui onde, basicamente, a gente está considerando a seguinte... Então, um modelo bem simples, tá? Que não está abstraindo de vários dos detalhes institucionais ali. Então, a gente basicamente vai estar olhando o seguinte: você tem esses políticos competindo em vários municípios, tá? E você tem diferentes graus de importância desses municípios para cada um dos políticos. Tá? E aí, em cada um desses municípios, você tem uma distribuição dos eleitores em relação à posição lá onde o político está, em qualquer dimensão aí que isso seja relevante. E aí o político tem duas opções para tentar ganhar votos ali. Tá? Uma é comunicação, tá? E a outra é emendas. O que a gente quer dizer com isso? Qual é a diferença fundamental aqui? Bom, são duas coisas. Transferência tem um budget constraint forte, tá? Que é o seguinte, no caso aqui, para simplificar, a gente fala o seguinte: você só pode fazer a transferência para um município, né? E isso é meio que alinhado com o fato de que cada deputado traz recursos para um número pequeno de municípios. Estão falando de 5, 6 municípios, tá? Comunicação, você tem um custo, tá? Mas você pode aumentar o quanto você quiser pagando esse custo aqui quadrático. Você não tem essa restrição forte. E o outro, esse é um elemento. O outro elemento é comunicação direcionada. Tá? Como é que a gente fala? Olha, a comunicação só consegue afetar o que a gente chama aqui de um core set, é o grupo de eleitores que estão mais próximos ideologicamente aqui do político. Tá? Então, a gente define esse conjunto core ali, e o suposto aqui é que a comunicação vai se dirigir só a esse grupo. Poderia ser algo mais contínuo, tá? Mas o ponto é que a comunicação é direcionada. E a ideia aqui é basicamente o seguinte: o Facebook, o cara precisa seguir o político no Facebook para haver essa comunicação, meio que está capturando isso, né? Enquanto a emenda é uma coisa mais geral do ponto de vista daquele município. Então, o que vai acontecer com isso? Vai acontecer isso é o seguinte, resumindo a lógica enfim, o tempo está curto. Se você quer alcançar swing voters, transferências é o teu mecanismo para fazer isso. Comunicação não vai pegar os swing voters. Comunicação é para a sua base. Então, agora imagina que chega uma tecnologia que melhora, que reduz o custo dessa comunicação. Tá? O que vai acontecer primeiro, eles vão aumentar a comunicação, isso parece razoável, e mais para os lugares que são onde ele é mais popular, esses lugares mais importantes. Tá? Então, isso aí parece natural, embora, quando você olha lá os detalhes, você poderia ter interações estratégicas, etc., tudo isso que poderia, na verdade, complicar bastante isso. Tá? Então, isso aí mas essa é a ideia. Agora, o ponto é o seguinte: se todos os políticos estão melhorando a comunicação com as suas respectivas bases, eles estão aumentando o attachment dessas bases, e isso está reduzindo o número de swing voters que estão ali dispostos a votar em diferentes candidatos. Tá? Então, a entrada desse mecanismo de comunicação aumenta o attachment dos eleitores e reduz, relativamente falando, a proporção de swing voters. Então, o que acontece? Você usa isso
esse aumento do attachment que você consegue fazer com a comunicação, e aí você pega a sua máquina de caçar swing voters e bota ela para falar para os lugares onde você tem mais swing voters. Tá? Então, essa lógica aqui, para resumir, aí a gente mostra os resultados, basicamente mostrando que a reação em termos da redução de transferências está vindo principalmente dos políticos que têm mais esse safe attachment, por assim dizer, né, que a gente imaginaria que estão mais seguros ali. Então, a gente olha isso para ver se que a gente poderia chamar de um safe seat, ou, no caso, se o cara está competindo com outros membros do mesmo partido, né? Que no Brasil a gente tem essa competição dentro do partido entre diferentes políticos, tá? Então, essa é a ideia. Então, para resumir, tá? O que acontece? Quando chega o 3G, né, nesse contexto de expansão do Facebook no município, existe esse aumento na interação online, mas, por outro lado, você tem uma redução na interação offline, por assim dizer, né? Então, você tem essa substituição que a gente interpreta como consistente com a seguinte situação. A entrada dessa tecnologia, que acho que em algum momento a gente fala assim, não, isso aí vai aumentar o poder dos cidadãos, né? Bom, ele também acaba sendo um instrumento para os políticos. Eu acho que isso é uma coisa importante das mídias sociais, né? Os políticos ganham um instrumento aqui que outras tecnologias de mídia não representavam da mesma forma. Então, de certa forma, você pode estar aumentando o poder de mercado dos políticos em relação aos eleitores e permitindo que eles sejam, na verdade, menos sensíveis ou responsive a esses eleitores como resultado disso. Tá? Então, vou parar aqui para ver enfim, se a gente responde algumas perguntas aí nesse meio tempo, mas basicamente esse é o takeaway aqui, né? Quer dizer, você tem a entrada dessa tecnologia, mas ela parece estar aumentando o poder de mercado dos políticos aqui e não necessariamente dos eleitores, então gerando essa substituição aqui, que talvez não fosse o que a gente esperasse a princípio. Vou parar aqui, então vamos ver as perguntas. Acho que eu vou começar abrindo, então, aqui as perguntas. Não, Felipe, realmente bem interessante, intrigante, né, essa questão das transferências. Acho que ex ante é uma coisa que a gente não imaginaria, né, de ter essa substituição em termos de recursos, né. Uma coisa que eu fiquei pensando é se vocês conseguem ver isso de alguma forma no sentido se os políticos tentam, de alguma forma, aumentar o acesso, né, à internet nesses locais que eles têm muitos votos e a população, eles não conseguem chegar, né, através da internet, do Facebook, a esse grupo, né, seja nos speeches deles, se eles tentam de alguma forma, ou até de alguma forma, em legislatura ou lobby para as empresas entrarem nesses municípios, né? Então, essa questão de, vamos dizer, se os políticos, fatores que poderiam estar levando os políticos a se engajar com esses municípios, e, por exemplo, até poderiam estar tentando fazer pressão para levar 3G para esses municípios, etc. Aí que acho que a possibilidade de a gente controlar para esse efeito fixo de município político é particularmente útil, né? Porque a gente pode falar o seguinte, olha, sim, município M, político I, tem essa relação, esse município é particularmente importante para o político. Na medida em que isso vamos dizer, o elemento constante dessa relação ao longo do tempo, a gente está pegando com aquele efeito fixo, né? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, controlando para esse tipo de relacionamento de importância distinta, etc., o que a gente pode dizer é que a entrada do 3G gera essa resposta, vamos dizer, essas duas respostas aqui, o online aumentando e o offline diminuindo, vamos dizer, controlando para essas características. Mas isso é um ponto, enfim,
importante, que eu acho que é uma coisa legal que esse contexto brasileiro nos permite, que a gente não poderia fazer no contexto, por exemplo, americano, por exemplo. Fala assim, não, pô, o cara, a gente não pode controlar para isso, porque a gente não tem a variação nesse nível de político município, assim dizer. É verdade. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida aqui, senão eu faço mais uma, mas dá espaço aqui para o pessoal. A gente estava antes, né, com tudo liberado, aí estava a dinâmica um pouco mais livre, mas, pessoal, fiquem à vontade, hein, não precisem... a gente consegue tirar o mudo bem rápido aqui. O Sérgio. Olha... Estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo liberar a câmera aqui. Tô vendo. Sim, sim. Então, o paper é bem interessante. O que eu estava pensando é que talvez não poderia ser uma história simplesmente de campanha. Como assim, o político ele precisa fazer campanha no município. Quando ele tem acesso ao Facebook, a campanha é mais barata, ele consegue comunicar melhor com aqueles eleitores. E quando ele não tem o Facebook, ele precisa contratar cabo eleitoral. Aí vem aquela história lá do David Samuels, que o PORC, né? Ele traz as emendas justamente para conseguir grana ali e usar aquela grana para fazer a campanha dele local. Será que daria para testar isso? Se ele consegue mais recursos de campanha naquelas localidades? Isso acho que é bem legal esse ponto. No seguinte, isso aí ilustra de uma forma bem concreta o que eu estava querendo dizer um pouco com essa substituição tecnológica, por assim dizer, né, entre o online e o offline. Então, a gente está dizendo o seguinte, eu preciso fazer campanha no município tal, né? E isso campanha, vamos dizer, campanha permanente, né? Então, campanha no município tal, qual é a forma? Sem o Facebook, eu preciso ter gente lá, e aí o Facebook me oferece a possibilidade de fazer a campanha mais barata, então eu vou fazer isso e aí vou transferir esses recursos para outro lugar. Então, isso vai na mesma direção do que a gente está falando. Então, assim, o ponto é o seguinte, existe essa substituição, parte dela pode estar acontecendo por esse mecanismo tecnológico, por assim dizer. Agora, o que acontece é o seguinte, isso, o que a gente mostra no modelo é o seguinte, no caso, na ausência desse elemento de competição política, você esperaria que essa substituição tecnológica não levaria a um custo eleitoral, por assim dizer, né? Então, ele continuaria obtendo os mesmos resultados no município onde entrou o 3G, e não porque ele está fazendo campanha de uma forma mais eficiente, tal, etc., ou está compensando, etc. O que a gente mostra no modelo é que, na verdade, você pode ter uma perda relativa, tá? Nos municípios onde o 3G entrou, basicamente, a reação ótima sendo eu vou tirar esses recursos, botar para outro município onde tem mais swing voters, vou perder alguns votos aqui em função disso, mas vou ganhar mais lá do outro lado. Tá? E o que a gente acha, olhando o impacto na eleição seguinte, e aí, enfim, é mais complicado fazer uma interpretação causal, etc., mas se a gente olhar os votos na eleição seguinte como outcome, a gente vê que tem uma perda relativa desse outcome em relação aos municípios sem 3G. Tá? Então, eu não vou push it too hard, quer dizer, porque eu não acho que seja um problema, quer dizer, um outro mecanismo, esse mecanismo tecnológico meio que indo na mesma direção. Tá? Mas eu acho que existe essa evidência, vamos dizer, sugestiva em relação a um mecanismo mais específico à questão da competição política, adicionalmente a esse tipo de mecanismo que eu estou chamando aqui de tecnológico, acho que o teu exemplo meio que ilustra. Tá? Então, acho que esse seria o meu... Não, perfeito. Mas vocês conseguiriam ver, por exemplo, as contribuições, comparar, por exemplo, a contribuição de campanha na eleição seguinte, nesses municípios em que ele ficou só fazendo Facebook, para os municípios onde ele concentrou
essas emendas? Se a história de pork barreling for talvez contribuição em termos se a gente conseguir dados de contribuição localizados, que acho que a gente poderia olhar isso. Isso aí a gente poderia olhar. Acho que seria uma coisa interessante para olhar. Como quase que uma outra variável que a gente tem linkando político e município, né? Então, acho que beleza, obrigado. Legal, obrigado. Acho que uma outra pergunta que eu tinha, acho que é um pouco na linha da primeira coisa que eu comentei, né, das demografias. Estou curiosa o quanto que tem um certo aprendizado, eu diria, do político com relação a como usar, né, a mídia social. E aí pensando, acho que tanto da perspectiva de um político que é mais novo, né, de repente ele começa a utilizar desse artifício mais rápido do que um político mais velho, ou então um político que tem um eleitorado mais novo, né, como ele tem um eleitorado mais novo que usa o Facebook, ele acaba aprendendo mais rápido. A gente não tem muito como ampliar essa coisa do aprendizado, porque a gente está olhando para esse momento aqui, né, que é onde que é esse momento onde está acontecendo essa entrada, e depois é meio que assim, universalizou, né? Então a gente até poderia talvez olhar se tem alguma persistência, alguma coisa assim, mas um pouco fora da nossa estratégia no momento. Mas em relação a essa coisa da demografia do ponto de vista do político, isso nos surpreendeu, que a gente estava olhando, acho que eu mencionei isso antes brevemente, meio que esperando que fosse assim, não, você vai ver esse efeito mais vindo dos políticos mais jovens ou mais educados e tal. A gente não vê isso, na verdade. É meio que você não tem essa heterogeneidade na demografia dos políticos, que eu acho que é interessante em si, acho que meio que mostra também essa coisa individual, talvez não fosse um binding constraint ali, né? Você pode conseguir gente para fazer isso, mesmo se você não for muito bom de internet. E acho que o que você vê é que todo mundo estava meio reconhecendo, ou você não... meio que isso, assim, os mais jovens, os mais velhos estavam igualmente reconhecendo a importância dessa arena aí. Então, esse é o... Mas será que tem sobre a perspectiva do eleitor, né? Se o seu eleitor é mais jovem... Não me lembro que a gente tenha olhado essa heterogeneidade em termos de... E a gente pode olhar isso, então isso é uma coisa que... Mas, enfim. Mas bacana. Acho que, enfim, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, não sei se mais alguém... Também tem que... já está no seu tempo, né? aqui no tempo, mas agradeço aí os comentários e tal, e é bem bacana poder estar fazendo essa interação com vocês aí à distância, acho que é uma coisa bem legal aí das novas tecnologias. Sim, temos que aproveitar, poder ter você aqui apresentando para a gente. Obrigada, Felipe. Obrigado foi um prazer. Vocês. Um abraço a todos. Tchau. Até mais, pessoal. Até a próxima.